Olá, queridos, a paz de Jesus esteja na sua casa, na sua família. Eu sou o pastor Bruno. Estamos aqui para mais um vídeo para nós meditarmos na palavra de Deus. Hoje queria conversar com vocês sobre a resposta de Deus. E nós sabemos que o que importa para Deus é aquilo que Ele tem de plano para nós. Só que nem sempre é igual ao que nós desejamos. Então nós temos aqui hoje o exemplo de uma história que está no primeiro livro de Reis, no último capítulo, capítulo 22. Eu estava lendo esse livro essa semana, e aí quando chegou no finalzinho dele, tem essa história do rei Acabe. O rei Acabe era o rei de Israel, o reino estava dividido, então tinha o reino de Israel, o reino de Judá, tentando aí resumir para vocês, tá? O rei de Judá estava visitando o rei Acabe, e ele então fala ali para os seus comandados que tem uma cidade que eles deveriam reconquistar, estava nas mãos da Síria. E naquele tempo era comum fazer uma consulta aos profetas para saber se a campanha seria vitoriosa. E aí todos os profetas que estão ali diante do rei dizem que sim, dizem que o rei deve ir porque ele será vitorioso contra a Síria. Mas aí o outro rei, o rei Josafá, diz: mas tem algum profeta de Deus aqui? Tem um homem de Deus aqui que a gente possa consultar? E aí o rei Josafá fala: tem um, mas ele nunca fala nada de bom para mim. Mas aí o rei Josafá insiste, né? Então o rei Acabe envia um mensageiro para trazer o profeta Micaías. E aí está lá nesse trecho o que aconteceu. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos 13 e 14, eu estou lendo aqui na versão NVI. Versículo 13. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão dizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor me mandar. Olha aí, né? Olha que seriedade, né? Falar contra o rei não era fácil, não. Tanto que você, continuando lendo, quem pegar para ler mais da história, Micaías chega lá e de início ele diz o que o rei quer ouvir. Não, vai lá que você vai ter vitória. Mas aí o próprio Acabe diz: eu vou ter que fazer jurar, você vai ter que jurar falar pelo Senhor. Então vem a verdade e Micaías diz que o que aguarda o exército do rei era derrota, que eles ficariam como ovelhas sem pastor, ou seja, iriam perder o seu rei. E aí de início o rei Acabe fica: viu, não falei que ele nunca fala nada de bom para mim? Mas ele não queria a verdade. Meus queridos, eu fiquei então com esse pensamento: o que nós queremos é a verdade? Quando nós consultamos a Deus? Ou será que nós só estamos procurando a confirmação daquilo que é o nosso desejo? A verdade liberta, Jesus já disse isso. A verdade, a voz de Deus, é o comando para a nossa vida. Nesse ponto aqui, o rei Acabe queria ir à guerra. A voz do comandante para ir ou não à guerra é sempre a voz que está acima de nós. Quem está acima do rei? O Senhor, Deus. Quem está sobre a tua vida? Quem está sobre a minha vida? Quem é o Senhor, o verdadeiro comandante da nossa batalha nessa vida? É aquele ao qual nós temos que dar ouvido para obedecer a ordem. E a resposta de Deus para o rei Acabe foi o quê? Não. Você quer ir à guerra, você quer conquistar, mas a minha resposta é não. Você não terá sucesso. O profeta Micaías contrariou todos os outros que tinham ido para o lado do rei, e isso teve um custo para esse profeta. Ele acabou sendo agredido, ele foi preso, maltratado, mas foi o homem que deu a palavra que precisava ser ouvida. O rei não gostou. Quem gosta de receber um não? Ninguém, Ninguém tem prazer em ter vontade de alguma coisa, ter um desejo, ter um sonho, e de repente aquilo recebe como resposta de Deus: não, isso não é para você, ou não é agora, ou não é nunca, mas é não. O rei então considerou aquilo como algo contrário à vida dele, aos desejos dele. Mas pensa bem junto comigo: na verdade, o não de Deus salvaria a vida do rei. Se ele tivesse dado ouvido ao profeta, a vida dele teria sido preservada, porque o rei acabou indo à guerra,
E nessa guerra aconteceu o que o profeta falou. O rei Acabe acabou sendo atingido por uma flecha e veio a morrer. O não de Deus, muitas vezes, né, é muito difícil de aceitar na hora, mas Deus enxerga além de nós, né? Deus sabe muito mais do que nós e não é um castigo, mas muitas vezes nós precisamos tentar aceitar o não. Nós devemos nos obrigar, na verdade, a aceitarmos o não de Deus. Por quê? Porque pode ser a preservação da nossa vida, pode ser a preservação de coisas que são verdadeiramente importantes. Talvez aquilo que pareça a nossa meta, né, naquele momento, seja o que realmente importa. Só que Deus olha o que realmente importa da nossa vida, é Ele quem sabe. Por isso, querido, se receber o não de Deus, pensa melhor, que pode ser para preservar o que realmente vale a pena. Deus te abençoe.